Salve família! Chegamos a mais um vídeo do Africamamba, sua casa no futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Sempre agradecendo vocês que chegam aqui. Já deixa o like antes do vídeo acabar, porque esses são os reais, hein? Muito obrigado para quem tem se inscrito desde os últimos vídeos que a gente vem publicando aqui sobre Salah. Tem vídeos sobre Marrocos, tem vários vídeos aí que a gente vem publicando. O último vídeo que eu publiquei aqui antes desse foi sobre as 10 ligas africanas mais fortes do continente africano, né? Fazendo uma reflexão sobre o futebol africano. E agora eu trago uma reflexão muito pertinente sobre o futebol de seleções no continente africano. E muito mais do que o futebol das seleções do continente africano, uma reflexão sobre a dominância de Senegal nas seleções africanas. Porque alguns dias atrás, antes desse vídeo, Senegal conquistou a Copa Africana Sub-20 de seleções. E isso vem numa esteira de outros campeonatos a nível de seleções que Senegal vem conquistando. Conquistou a Copa Africana 2022 com Sadio Mané e companhia, há cerca de um ano atrás. Conquistou também a Copa Africana do Futebol de Areia também no ano passado, se consolidando como a melhor seleção do futebol de areia, que vai disputar a Copa do Mundo representando o continente africano, junto com Moçambique e outras seleções também. E há um mês atrás conquistou o Campeonato das Nações Africanas, a famosa CHAN, que é um campeonato das seleções africanas apenas com jogadores das ligas nacionais, o que colocou também, né, a força da Liga Senegalesa dentro do cenário continental. Isso é muito importante, Senegal sendo campeão. E agora, alguns dias atrás, cerca de um mês depois do título da CHAN, a gente tem o título da Copa Africana Sub-20, de Senegal, que coloca uma perspectiva de futuro para essa geração e não só para essa seleção sub-20. Mas falando sobre a seleção sub-20, eu fiz uma thread, inclusive, lá no meu Twitter, @LuizFernandoFilho, com os principais jogadores que eu vi, os principais talentos. Então quem quiser, eu vou deixar aqui na tela, quem quiser depois siga lá e veja, vou deixar o link aqui também na descrição, quem quiser ver a thread também dos principais talentos das seleções sub-20, fique sempre à vontade. Mas a reflexão aqui vai muito além do campo e bola. Aqui é uma reflexão sobre o projeto esportivo de Senegal. Porque veja bem, Senegal até um pouco mais de um ano atrás nunca havia conquistado uma Copa Africana de Nações. Senegal até 10 anos atrás, 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, mal tinha conquistado, digamos assim, uma tradição tão grande assim a nível de ser tão competitivo, a nível de chegar em tantas finais, por exemplo, da Copa Africana de Nações, como chegou lá em 2002, naquela geração de Diouf, o próprio Aliou Cissé, e também aquela geração que chega em 2019 sendo vice-campeã novamente na Copa Africana de Nações e depois conquistando em 2022 o torneio pela primeira vez na sua história. Então, o que muita gente achou curioso é como o Senegal, mesmo com toda a tradição, jogadores aí exportando jogadores para a Europa ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas, nunca havia conquistado uma Copa Africana de Nações. E isso demonstra, primeiramente, um avanço do projeto esportivo do Senegal, né? Eu acho que a figura da Aliou Cissé é uma figura muito importante porque é um jogador que perdeu a final da Copa Africana em 2002, perdendo um pênalti, inclusive na disputa de pênaltis. Ele chega como técnico de Senegal ali por 2012, 2013, se eu não me engano, ainda representando o Senegal Sub-23, ou seja, Senegal esse projeto basicamente começa lá em 2012 com as Olimpíadas de Londres, com o Sadio Mané jogando pela seleção, Aliou Cissé treinando com Kouyaté e depois alguns jogadores dessa geração indo para a seleção principal a partir de 2015, 2014 ali, quando Aliou Cissé assume em 2015 a seleção principal. E isso demonstra um feitio interessante desse projeto de Senegal, tá? A gente tem um histórico de treinadores europeus, digamos que combinando aí várias seleções dentro do continente africano, técnicos europeus que muitas vezes nem têm currículo para treinar nem as seleções ali da primeira divisão da França, treinando muitas seleções da segunda divisão, terceira divisão, mas tendo espaço nas principais potências do continente africano. E o trabalho do Senegal a nível esportivo, ele tem algumas razões, né? Primeiramente, que é a volta às raízes, digamos assim, do futebol senegalês, porque Aliou Cissé é um cara que é de Senegal, nasceu em Senegal, vai trabalhando com a seleção ali de Senegal a partir de 2012, 2013 e assume em 2015, e isso tem o apoio muito da Federação Senegalesa de Futebol, né? E a gente tem um histórico também das seleções africanas ao longo dos tempos, das federações e dos governos nacionais sempre interromperem muito os processos ali, inclusive interferindo em escalações, em convocações e etc. Nesse caso, cara, de Senegal, a gente tem uma federação senegalesa que tem uma autonomia muito grande sobre o projeto da seleção nacional. E a federação apostou muito em Aliou Cissé, um técnico local que entende os meandros do futebol senegalês, ao ponto de vista de que, tanto no futebol de areia, tanto nas categorias de base, a federação senegalesa tem uma autonomia dada ao Ministério do Esporte, tá, de Senegal e do governo em si,
para definir o seu futuro. Isso parece uma coisa meio óbvia, mas dentro de uma perspectiva do futebol africano de muita interferência na seleção nacional, como acontece em Camarões, como acontece em outras seleções, a Federação Senegalesa tendo uma autonomia para decidir o seu projeto e apostar em treinadores locais é muito importante. E também a gente tem um outro fenômeno muito importante para compreender o aumento, digamos assim, de participações massivas de Senegal a nível competitivo dentro da Copa Africana de Nações e das eliminatórias e dos torneios. Primeiramente, dentro do futebol, o aumento e o desenvolvimento das academias de futebol em Senegal, principalmente duas academias importantíssimas para o desenvolvimento do país. A Generation Foot, de onde saiu jogadores como Sadio Mané para o Metz, de onde saiu inclusive o principal jogador, o melhor jogador da última Copa Africana Sub-20, Lamine Camara, veio do Generation Foot, já foi vendido também ao Metz da França, por onde o Sadio Mané se desenvolveu e foi para clubes maiores da Europa. A Generation Foot, criada em 2000, uma academia que hoje é a principal academia de futebol em Senegal, fica perto de Dakar, ali uns cerca de 30, 40 quilômetros, e tem desenvolvido um projeto muito interessante que é além do projeto de formação técnica, mas é um projeto que forma atletas e cidadãos, assim como eu falei do projeto que tem no Marrocos, na Academia Mohamed VI. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre a Academia Mohamed VI, depois vocês podem assistir. Então a Generation Foot, ela basicamente hoje ela é a base da seleção senegalesa, dos jogadores senegaleses que saem e se desenvolvem em Senegal e saem para a Europa para se desenvolverem e estourar em outros mercados. E também tem o Jambers FC, que é talvez a segunda academia de futebol / clube de futebol aí, que foi criada ali em 2003, 2002 e tem um projeto muito interessante também, talvez aí a segunda academia que mais forma jogadores em Senegal. Ou seja, nada disso é por acaso. Olha, as duas academias formadas no começo dos anos 2000 e que 20 anos depois começam a dar um fruto a nível de título. Isso mostra que Senegal aposta e apostou num projeto a longo prazo. E assim, eu sei que é difícil para torcedor, para quem torce para a seleção, para um clube, conceber que tudo tem que ser a médio e longo prazo. Mas Senegal mostra que uma seleção em um país que nunca viu conquistar uma Copa Africana de Nações, apesar de toda a sua tradição no futebol africano, apostou na formação de base. E hoje essa formação de base que começou lá no início dos anos 2000, dá frutos agora em 2022 com o título da Copa Africana de Nações, com o título da Copa Africana Sub-20 agora em 2023, alguns dias atrás, o que coloca Senegal como um projeto competitivo além dessa Sadio Mané, né? Muitas seleções não vão conseguir, talvez, por exemplo, um novo Salah, como o Egito, está penando o Egito aí a nível da seleção e a nível de projeto para conseguir um futuro mais rentável e sustentável para além de Mohamed Salah daqui a uns anos. Marrocos tem conseguido nesse sentido, Senegal tem conseguido aí uma geração para além do próprio Sadio Mané, muito apoiada no desenvolvimento das grandes academias de futebol nacionais. Repetindo, Generation Foot e Jambers FC, os principais formadores aí de jovens senegaleses que exportam jogadores para a seleção nacional e para os grandes clubes europeus em Senegal. E aí, como eu disse, tem a questão da política governamental. Hoje, Senegal é uma das economias mais prósperas do continente africano. Tem o presidente Macky Sall, já está no seu segundo mandato, né? Em tese, termina o seu mandato em 2024, com as eleições de 2024, né? É porque ele não pode concorrer ao terceiro mandato, até onde eu sei, até a Constituição, né? A gente sabe que não pode, então, mas assim, Macky Sall tem feito um bom trabalho a nível de escolher as pessoas certas para o Ministério do Esporte e a nível do seu governo, porque Senegal, além de ser uma economia muito próspera, digamos assim, tem apostado muito no esporte nacional, principalmente reformando estádios, construindo novos estádios. Senegal construiu um novo estádio onde tem jogado com a sua seleção nacional desde as eliminatórias para a Copa do Mundo, contra o Egito, inclusive jogou no seu novo estádio. Ou seja, Senegal como país aposta muito no esporte, num projeto esportivo, reformando estádios, construindo novos estádios e tornando o Senegal um país, além de próspero, um país como um expoente a ser visitado, né? Explorando muito o turismo local. Senegal tem várias questões turísticas aí, vários lugares turísticos para se visitar. Senegal que tem apostado também numa economia mais próspera, no sentido de ser mais sustentável e encontrar novas relações comerciais dentro do continente africano e fora do continente africano. Mas tudo isso com uma seriedade e uma perspectiva de que o esporte em Senegal
tem que ser apostado a longo prazo. E 20 anos depois, um pouco mais de 20 anos depois, o Senegal começa a ter esse projeto reconhecido dentro do esporte, principalmente dentro do futebol, onde conquistou a Copa Africana de Nações, onde conquistou a Copa Africana Sub-20, onde conquistou o Campeonato das Nações Africanas e onde conquistou a Copa Africana de Futebol de Areia. Ou seja, hoje o Senegal é uma potência esportiva, porque demonstra que o processo a longo prazo, desde que seja visto com o amparo de uma boa tecnologia, de uma boa visão de mercado, pode dar frutos. E esse é o futuro do futebol africano. As potências africanas que desejarem conquistar uma Copa Africana, conquistarem boas campanhas na Copa do Mundo e quem sabe o primeiro título da África na Copa do Mundo, vai ter que apostar num projeto a médio e longo prazo. Isso é o que demonstrou Argélia campeã em 2019, Senegal campeã em 2022, Marrocos com uma boa campanha de Copa do Mundo, semifinalista em 2022, e Senegal como um projeto esportivo e como um país também dentro do continente africano, apostando muito no turismo, apostando muito em políticas públicas para que os atletas consigam conceber aí um bom desenvolvimento profissional, primeiro nas grandes academias do país e depois sendo exportados, digamos assim, para outros mercados da Europa e, consequentemente, antes de serem exportados para mercados da Europa, conseguirem ter um bom desenvolvimento nas categorias de base da seleção, gerando um ciclo vicioso no sentido positivo para que tenhamos novos Sadio Manés e que a geração de Senegal não acabe no Sadio Mané, em Koulibaly, em Edouard Mendy, mas que seja muito próspera como projeto esportivo dominante no continente africano. E é isso que eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse projeto de Senegal? Vem conquistando tudo a nível de seleções, tá? E se mostra como um projeto muito sério e que nada é por acaso. Um projeto de 20 anos aí de desenvolvimento, desde as categorias de base, na Liga Senegalesa, no futebol de areia também, para que em 2023 Senegal aí se firme como o rei da África. Os Leões de Teranga são com certeza os reis da África, e 2023 demonstra esse trabalho magnífico de projeto esportivo desde a Federação Senegalesa, o Ministério de Esportes em Senegal e uma boa governança também da Macky Sall, o líder, presidente senegalês até agora, né, apoiando e se aproveitando também dessa imagem do futebol aí, né, fazendo aquela, né, se aproveitando dos títulos de Senegal para promover o seu governo. Tem também toda essa questão, mas enfim, Senegal, o projeto mais dominante da África. Comente aqui, se inscreva no canal e deixa o like. E mais do que qualquer coisa, compartilha esse vídeo para mais galera aí no seu WhatsApp, no seu Telegram, onde você conseguir, compartilhar esse vídeo para que a gente discuta mais sobre o futebol africano e contribua. O nosso Pix tá na descrição aqui, qualquer valor vai ajudar muito o nosso projeto. Conto com o compartilhamento de vocês, o like de vocês e a inscrição aqui no África Mamba, que é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Espero vocês no próximo vídeo, maratone os vídeos aqui do canal e a gente se vê logo mais aqui no África Mamba. Tamo junto e fé!